Bom dia, gente! Agora nós vamos aprofundar um pouco na fermentação. Nosso grupo é composto pela Helena, Isabela, Manuela e por mim, Ana Carolina. Contamos com a participação do Félix Ivo Pereira, que trabalha com a fabricação de cervejas há mais de 45 anos, inicialmente como microbiologista da fábrica da Skol em Nova Lima e atualmente como responsável técnico na fábrica da Artesa Malte. Além disso, contamos também com a Suzana Figueiredo Colares, que é bióloga e nutricionista, e também com o Lucas Goulart Colares, que é biólogo. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Bom, acho que todo mundo já me conhece muito bem aqui, né? Mas não custa apresentar aí, caso esse vídeo aí chegue a outras pessoas, né? Eu sou sou professor Lucas Goulart, sou professor de biologia, né? E vim aqui falar um pouquinho para vocês aí sobre fermentação, né? Falar aí pro grupo da Manuela, pro grupo da Isabela, né? Falar um pouquinho para vocês aí sobre os processos de fermentação, né? Como que eles ocorrem, fermentação alcoólica, fermentação láctea, fermentação acética, né? Falar um pouquinho desse fenômeno aí, né? Desse processo bioquímico. Vamos lá. Bom, pessoal, a fermentação nada mais é do que um processo químico, né? Digamos um processo bioquímico, porque ele é realizado por seres vivos, mas é simplesmente um processo de transferência de energia, né? Onde é transferida a energia de um açúcar, né? No caso a glicose, é transferida a energia de glicose para uma outra molécula, como por exemplo o ATP, né? Então a gente transfere a energia da glicose para o ATP via um processo químico chamado de fermentação. O objetivo da fermentação então é esse, tá? É fazer essa transferência de energia. Mas como estamos falando de uma reação química, nós teremos reagentes, né? E obviamente também teremos os produtos aí, tá? A gente vai fazer a transferência então da energia que está contida nas ligações químicas, nas ligações entre os carbonos da glicose, vamos fazer a transferência dessa energia para as ligações de fosfato que existem lá no ATP, né? Para quem não está lembrando, né? O ATP ela é uma molécula onde existe uma adenosina, né? Adenosina ligada a 3 fosfatos, por isso ATP, adenosina trifosfato, né? Esses 3 fosfatos, eles ficam ligados à adenosina por ligações químicas cheias de energia, né? Para eu formar um ATP, tá? Eu preciso que essa energia esteja disponível. Então, a princípio, o que nós vamos fazer é tirar essa energia das ligações de carbono que existe na glicose, essa energia então será liberada e ficará disponível para a formação do ATP. A formação do ATP se dará pelo ADP, adenosina difosfato, só tem 2 fosfatos, correto? E ela vai capturar um terceiro fosfato que está disponível lá no citoplasma da célula, né? Vai capturar esse terceiro fosfato, utilizar a energia que estava antes da glicose para poder montar uma adenosina trifosfato. Então nós vamos entrar com esse terceiro fosfato. Por que a célula gosta da energia do ATP? Por que a célula já não captura a energia diretamente da glicose? Pessoal, isso é só uma questão de facilidade, tá? A energia contida na glicose, ela demanda tempo, ela demanda um esforço maior bioquímico para que essa energia esteja disponível, né? Disponível para a célula. Então a célula muitas vezes precisa de uma energia mais imediata. Então é mais fácil para ela pegar essa energia do ATP do que da glicose. Então, antecipadamente, a gente já faz essa transferência. As células já fazem essa transferência da glicose para o ATP. O ATP fica lá, cheio de energia. Quando a gente precisar, basta ir lá e pegar, né? A célula captura essa energia lá no ATP, ok? Então, a fermentação é isso. Bom, para a gente entender bem o que acontece. A maioria dos seres vivos, né, eles utilizam processos de produção energética, de produção de ATP, com a utilização do oxigênio, né? São os processos de respiração aeróbica, certo? Então, quando a glicose entra na célula, se houver oxigênio na célula, a glicose, primeiro, né, o primeiro passo que ocorre ainda no citoplasma da célula vai ser a quebra dessa glicose. Vamos lembrar? A glicose ela tem 6 carbonos, não é isso? Ela tem 6 carbonos. Nós vamos quebrar essa glicose bem no meio. Quebrando a glicose bem no meio, nós vamos ter agora 2 moléculas com 3 carbonos, né? A glicose tinha 6 carbonos, quebrei ela no meio, eu tenho 2 moléculas agora com 3 carbonos cada um. Essas moléculas nós vamos chamar elas de piruvato ou ácido pirúvico, tá? Então,
Quando eu quebro essa glicose no meio, essa reação, essa primeira reação que ocorre no citoplasma da célula, a gente chama de glicólise. Glicólise, que é a quebra da glicose, certo? Eu quebrei a glicose e liberei 2 piruvatos. Bom, esses piruvatos, se houver oxigênio disponível na célula, esses piruvatos serão encaminhados para a mitocôndria. Lá na mitocôndria vai ocorrer o processo de respiração celular, tá? Vai pegar lá, entrar no ciclo de Krebs, depois vai para a cadeia respiratória, o oxigênio entra como aceptor final de elétrons da cadeia respiratória, e aí a gente tem uma produção bastante efetiva aí do ATP, né? Para cada molécula de glicose, nós teremos aí em torno de 30, no mínimo de 30 ATPs disponíveis por molécula de glicose, tá? 30 ATPs, 32, 34, 36, até 38 ATPs, dependendo de como que foi feito esse processo de respiração celular, né? Mas no mínimo 30 de saldo nós teríamos aí. O processo de fermentação, ele é menos econômico, digamos assim. Basicamente, o processo de fermentação, ele não vai utilizar o oxigênio, então ele é utilizado pelas células na ausência do oxigênio, tá? E aí nós vamos ter um saldo de apenas 2 ATPs por molécula de glicose, né? Bom, o que vai acontecer então? Não há oxigênio na célula, consideremos essa situação. Nós vamos ter o processo de glicólise, então a glicose entrou na célula e sofrerá essa primeira quebra com a separação ali dos carbonos, certo? A gente tinha 6 átomos de carbono juntos, quebramos a glicose no meio, glicólise, correto? E separamos então em 2 moléculas com 3 carbonos. Esses são os piruvatos, né? 2 piruvatos, eles sofrerão, por exemplo, vamos começar aí com os processos de fermentação, que podem ser de 3 tipos, tá? Fermentação alcoólica, fermentação láctea e a fermentação acética, tá? Vamos falar primeiro da fermentação alcoólica, né? Eu vou ter então esses piruvatos dentro da célula de um micro-organismo, por exemplo, um micro-organismo muito especializado em fazer fermentação, muito conhecido pelo ser humano, é um fungo, né, o Saccharomyces cerevisiae. Esse Saccharomyces é o mais utilizado aí, por exemplo, na fabricação de bebidas alcoólicas, na fabricação do etanol, né, de álcool combustível, tá? Na fabricação também de massas, né, é utilizado esses fungos. Também é feita a fermentação alcoólica na fabricação de massas, como pães, como massa de pizza, por exemplo, né? Já eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Bom, mas vamos lá. Na fermentação alcoólica eu terei uma molécula de glicose sendo quebrada em 2 piruvatos, ou seja, cada um deles com 3 átomos de carbono, certo? E esses piruvatos então sofrerão o processo de fermentação. Para eles sofrer o processo de fermentação, né, eles vão ser quebrados, né? Então a gente vai ter a quebra de uma das ligações desses carbonos, então eu terei a liberação de um carbono, e terei a formação de álcool, de etanol, tá? De 2 moléculas de etanol, mais precisamente, cada molécula de etanol tem 2 carbonos, tá? Tem 2 carbonos, então pense comigo. Se eu tinha 3 carbonos do piruvato e eu tenho agora um etanol com 2 carbonos, significa que eu quebrei, né? Quebrei dessas ligações de carbono e liberei um desses carbonos. Quando eu quebrei essa ligação, eu liberei tanto o carbono quanto a energia que estava nessa ligação, correto? Esse carbono será utilizado para a formação de CO2, ok? Então eu tenho na fermentação alcoólica, eu tenho formação de CO2, além do etanol, eu tenho formação de CO2, e a energia que foi liberada, né, da liberação desse carbono, que formou o CO2, essa energia será capturada pelo ADP, correto? Esse ADP vai pegar essa energia, vai capturar ali um fosfato e vai grudar nele, vai formar um ATP. Então perceba o que aconteceu. Eu tinha a glicose que foi quebrada na glicólise, foi liberado 2 piruvatos lá no próprio citoplasma da célula, na ausência de oxigênio, certo? Na ausência de oxigênio, nós teremos cada um desses piruvatos perdendo um carbono. Esse carbono será utilizado para formar CO2 e a energia que estava contida na ligação desse carbono será utilizada para a formação do ATP, ok? Então nós teremos ali então a formação de 2 ATPs, já que tínhamos 2 moléculas de piruvato, correto? Formaremos 2 ATPs e formaremos também 2 etanóis, certo? 2 etanóis e
2 gases carbônicos, né? Então a reação está aqui, a gente tem então a formação do ATP, né, pela liberação de energia que estava contida lá na glicose e, consequentemente, como produto dessa reação química, nós temos o álcool, né, o etanol sendo formado, e nós temos também a formação de CO2. Como o ser humano aprendeu muito bem a dominar isso, gente, e a gente está falando de questões muito históricas, tá? Então a gente tem relatos aí de processos de fermentação sendo feitos no início do período neolítico. Ou seja, as primeiríssimas civilizações, aqueles seres humanos que deixaram de ser caçadores e coletores e começaram a ficar mais sedentários, né? Começaram a serem agricultores, eles já começaram a fazer fermentações com vegetais, né? Bastava que eles deixassem que esses micro-organismos entrassem em contato com o açúcar desses vegetais e isso aconteceria num passe de mágicas, né? E aí já se conhece aí fabricação de vinhos, por exemplo, há milênios, né? Há milênios que já existe esse processo de processos de fermentação, tá? Bom, então a fermentação já é muito bem conhecida pelo homem e muito bem utilizada, principalmente então na fabricação de álcool, né? Então o álcool é utilizado aí na fermentação alcoólica e o CO2, né, que também é produto dessa fermentação, utilizado na fabricação de massas, na fabricação de pães. Então quando você mistura o fermento à farinha de trigo, por exemplo, os micro-organismos vão utilizar, né, a farinha como alimento, vão comer a glicose que está ali naquela farinha, consequentemente essa glicose será transformada, né, nos 2 piruvatos, que depois vai ser transformada em álcool e CO2. O CO2, pessoal, é o que faz a massa crescer, porque o CO2 é um gás, à medida que ele vai sendo liberado, ele vai entremeando na massa, vai formando bolhas de ar dentro da massa, consequentemente essa massa vai crescendo, certo? Ela vai crescendo. O álcool que também é produzido, ele acaba evaporando quando você assa o pão, quando você assa a pizza. Então você perde o álcool, normalmente ele evapora, né? Normalmente ali quando você está assando. Se você comer massa crua, né, de pão, de pizza, vai ter álcool, tá? Vai ter álcool, né? Mas normalmente ali, depois de assado, a gente perde esse álcool, ok? Então é um dos exemplos, né? Um dos exemplos legais aí. Bom, eu trouxe uma pessoa bem interessante, um camarada nosso aqui, que mora aqui no nosso condomínio. Eu trouxe ele para falar para vocês um pouquinho sobre essa fermentação alcoólica e tal. Então eu vou chamar aqui meu amigo Felex, né? Ele vai falar um pouquinho, ele é mestre cervejeiro, e ele vai falar um pouquinho sobre a fabricação de cerveja para vocês, tá bom? Espero que gostem aí da nossa entrevista. Oi pessoal, como é que vocês estão? Saudade de vocês aí do Sebrae. Hoje eu estou aqui com meu amigo Felex. Ele vai falar um pouquinho sobre fabricação de cerveja pra gente. Vai falar um pouquinho de como que a fermentação, né, é tão importante aí para fabricação de álcool, para fabricação de bebidas, né? E nada melhor do que um especialista falar isso um pouquinho aqui pra gente. Então conta aí como que você trabalha com isso, Felex. Como que é a sua vida aí cervejeira? Pois é, o meu nome é Felex Ivo Pereira. Eu já trabalho no ramo de cervejaria já há uns 45 anos, né? Bom tempo. Eu iniciei primeiro como microbiologista de cervejaria Escola Nova Lima. E depois fui para a Ambev, onde encerrei minha carreira. E curiosamente continuei trabalhando no mesmo ramo. As micro cervejarias que foram aparecendo aqui em Belo Horizonte. Hoje eu presto trabalho para a cervejaria Indústria de Bebida Capim Branco, que está ali no quilômetro 487 da BR-040, um Belo está aqui em Capim Branco. E lá eu sou o responsável técnico pela fábrica. Então, qualquer normalidade que tiver lá, você já viu, né? O bicho pega pro meu lado. Que bacana, que bacana. Quer dizer, você então participa de todas as etapas, né? Você entende, você cuida desde o início da fabricação até a saída. O responsável técnico de todas as etapas desde lá. Desde o início da saída, e toda a meninada que trabalha lá foi treinada por mim. Entendi. Então o sucesso de tudo isso está lá dentro daquela galera que está trabalhando lá. Tá certo. Se a gente fosse fabricar uma cerveja, o que seriam as etapas? Qual que é a primeira até chegar na última etapa lá? Então vamos lá. Cerveja, para se fazer, ela precisa disso. Água, malte, lúpulo e levedura. Certo? Certo. Então, tem que ter uma água boa, isenta de micro-organismos, com sais minerais, cálcio, magnésio, fosfato, sulfato, tudo de acordo com a necessidade que a matéria-prima exige. E você tem que moer o malte primeiro,
colocá-lo em uma das primeiras caldeiras que tem na fabricação, que é a caldeira de mostura, onde você vai fazer a calda, que é o mosto. O mosto é o mesmo que a calda. É a calda onde você vai, de acordo com as temperaturas que tem da atuação das enzimas, você vai processar o seu mosto. Então eu tenho a peptonização, eu tenho alfa-amilase, beta-amilase, sacarificação completa. A sacarificação completa, para mim saber se converteu todo o amido do malte em açúcares fermentíveis, eu faço um teste, né, com iodo e iodeto de potássio. Sim. Pega-se uma plaquinha de cavidade, coloca a amostra ali dentro e coloca 3, 4 gotas de iodo e iodeto. Se amarelar, é sinal que converteu todo o amido em açúcares. Se não, tem que deixar mais tempo. Entendi. Entendeu? Entendi, que bacana. Então a primeira parte é isso, é fazer esse parte. mosto que é para dar o açúcar necessário lá para o fermento agir. O fermento agir, exatamente. Aí depois disso eu vou transferir isso para uma tina de filtração, onde eu vou separar a calda da massa. Sim. A calda vai para a caldeira de fervura, até encher a caldeira, e a massa eu vou mandar enviá-la para um alimento para o gado. Então na cervejaria também tem aquele esquema, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a massa, no caso aqui chamado de bagaço, ele é vendido como ração para gado. Entendi. E a calda continua no processo. Depois de eu tiver a caldeira cheia, eu tenho que definir, por exemplo, qual tipo de cerveja que eu vou fazer. Se é uma Pilsen, se é uma cerveja de baixa fermentação, ou se é uma cerveja de alta fermentação. Entendeu? Aí vou processar a fervura. Estou falando em termos de colocar essa parte de quanto que eu tenho que fazer isso, por quê? Por causa da lupulagem que eu vou adicionar. Uma cerveja de baixa fermentação gasta-se pouco lúpulo. Entendi. Uma cerveja de alta fermentação, são as IPAs, as APAs, usa-se bastante lúpulo. Entendi. E o lúpulo é um dos ingredientes mais caros da fabricação de cerveja. Então isso é uma justificativa para as IPAs, APAs serem cervejas mais caras do mercado. Mais caro do mercado, sem dúvida. Sim. Entendeu? E após isso, após a fervura, que começa a perder, depois da caldeira cheia, que começa a perder, eu adiciono a primeira carga de lúpulo, que é o lúpulo de amargor. Entendi. E faltando 10, 15 minutos antes de terminar a fervura, eu adiciono a última carga de lúpulo, que é o lúpulo de aroma. Entendi. Entendeu? E existem vários tipos de aroma, de lúpulo, lúpulos herbais, lúpulos frutais. Entendi. Então, ó, o mosto está relacionado ao processo de fermentação, porque é o que vai fornecer o açúcar para o fermento. O lúpulo, então, está relacionado mais ao aroma e ao sabor da cerveja. É o que vai trazer a atração para o público relacionado ao aroma. O paladar e o aroma da cerveja. Perfeito, perfeito. Muito legal. Aí, feito isso, terminou a fervura, eu vou transferir para uma tina de clarice, uma tina de decantação, ou virpo. Ele vai entrar em um sistema de rotatório. Sim. Por quê? Ele vai formar um bolo ali no meio. Aquele bolo nós chamamos de proteínas coaguláveis, ou trube. Tá? Aí quando você faz o resfriamento, você começa com a carga de cima, começa a puxar de cima. O decantador é um equipamento, um cilindro, onde você começa a puxar por cima, depois do meio e depois do final. E na hora que você está fazendo o resfriamento dessa calda, você tem um visor no resfriamento de mosto, você vai ver a hora que está encerrando o seu resfriamento. Aí ao começar a passar o truque, você encerra. E o resfriamento também tem um detalhe. Eu vou estar trocando calor de 96 a 98 graus centígrados, que é a temperatura de fervura, para a temperatura de resfriamento. Sim. Por exemplo, a temperatura de resfriamento para cerveja de baixa fermentação varia de 8 a 12 graus. E uma cerveja de alta fermentação de 14 a 17 graus. Então, uma temperatura maior. Temperatura maior. Entendi. E após eu colocar o mosto do tanque de fermentação, eu vou adicionar o fermento. O fermento. E o fermento tem alguma diferença para o tipo de cerveja, não? Tem. Tem? Existe o fermento de alta fermentação e o fermento de baixa fermentação. E isso é de acordo com o tipo de cerveja que você quer fabricar? De acordo com o tipo de cerveja que você quer fabricar. Por quê? Porque o fermento de alta fermentação, quando termina a fermentação, ele flota. E o de baixa decanta. Sim. Certo?
E o outro detalhe, o fermento é um dos mais caros ingredientes da cerveja. Então, ele você pode utilizá-lo até 5 vezes. E tem um detalhe. O mesmo fermento? O mesmo fermento. Ele faz um trabalho de fermentação, você retipa. E outro detalhe, você usa em média 1 litro de fermento para cada 1 hectolitro de mosto. Ou seja, 1 litro de fermento para cada 100 litros de mosto. Entendi. Tá? E no final da fermentação, você tem às vezes 3, 4, até 5 vezes a quantidade de fermento que você adicionou. Entendi, porque ele reproduz durante o processo. São células constantemente em reprodução. Perfeito. Entendeu? E esse fermento, para ele ser reaproveitado até a 5ª geração, dependendo do cervejeiro, quanto ele quer usar, ele tem que estar microbiologicamente isento de contaminação. Ele pode ter uma carga microbiana, nessa carga microbiana, ela está limitada a uma certa quantidade. Sim. Essa carga microbiana seriam outros seres vivos que estão ali junto com o fermento. Porque o fermento que você usa é o fungo, é o Saccharomyces, né? Porque esses micro-organismos, se ele põe quantidade superior à quantidade que tem de fermento, ele pode competir com o fermento. Aí, em vez de você fazer cerveja, meu amigo, você vai fazer outra coisa. Entendi. Bom, o objetivo da fermentação é fazer o álcool. Né? É fazer a transformação do açúcar que estava lá no mosto, no álcool que agora vai fazer a composição da cerveja. E quando você está resfriando do bico para o tanque de fermentação, você tem que aerar esse mosto. Entendi. Essa quantidade de aeração ela não pode ser superior a 10 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. E esterilizado esse oxigênio dissolvido. Por quê? Porque as 12 primeiras horas de fermentação é a fase de aeróbico. O fermento ele tem 2 fases, aeróbico e anaeróbico. O fermento é facultativo. Sim. Ele tanto ele trabalha com a fase aeróbica como na fase anaeróbica. Perfeito. Então depois de 12 horas do tanque, ele começa a entrar na fase de fermentação propriamente dita. Entendi. Aí vai ficar ali até terminar a fermentação. Como é que vai terminar a fermentação? Por exemplo, eu entro com uma cerveja com 12 graus prata. Um mosto, né? 12 graus prata. Então seria 12 gramas de açúcar por cada 100 ml de solução. Aí o micro-organismo começa a nutrir aqueles açúcares. Aí começa a baixar a quantidade de açúcar. Então você tem que fermentar ali aproximadamente 80% daquilo ali. Ou seja, você tem que fermentar aquilo ali até quando você quer o teor alcoólico da sua cerveja. Entendi. Porque quanto menor o meu extrato final, maior o meu teor alcoólico. Entendi. Quanto maior o meu extrato final, menor o meu teor alcoólico. Isso porque existe uma dissolução? Porque o maior extrato significa que você vai ter maior quantidade de solvente, é isso? Por isso que fica com o teor alcoólico menor. Exatamente. Então, esse teor alcoólico, normalmente a cerveja de baixa fermentação, o teor alcoólico varia de 4,5 a 4,8, 4,2, por aí. E o extrato final dela gira em torno de 2,2 a 2,5 graus prata. Ou seja, você me diria então que a fermentação ela é um estágio essencial para qualquer bebida alcoólica que for feita no planeta. Porque a fermentação é o estágio de transformação dos açúcares da calda em CO2, álcool e energia. Porque o outro detalhe também. Eu começo a fermentar com 12 graus prata, por exemplo. Se eu não tiver um controle de temperatura ali, a temperatura pode subir. Sim. Ela pode chegar até 30 graus. Porque está sendo liberada energia. Porque está liberando energia. Isso. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a válvula do tanque começa a abrir e fechar. Entendi. Ela tem uma válvula de segurança, então, para liberar a pressão. Chegou a 12 graus, ela fecha. A chega a 11 graus, ela abre. Entendi. Ali. Mantendo a temperatura. Enquanto a levedura estiver trabalhando. Entendi. Mantendo a temperatura. É. Então, podemos dizer aqui que todo o álcool do planeta inteiro depende do Saccharomyces para ser fabricado. Ou de algum tipo de fermento. Da Saccharomyces ovado, que é da taxa de fermentação, e a Saccharomyces ali, né, que é de alta fermentação. Entendi. Bom, isso então a fermentação passa a ser um processo biológico, feito por seres vivos, um processo biológico, fundamental aí, né, para uma série de situações, mas fundamental para a fabricação de álcool. E uma cerveja, para ter um paladar e um aroma adequado, tem que ter essas características. O fermento ele não pode ter competição de outros tipos de micro-organismos. Se tiver, sua cerveja vai ficar intragável. Entendi. Então é uma etapa fundamental. Porque pode putrificar o seu processo. Entendi.
E então, Félix, depois que fez a fermentação é essa parte então que fabricou o álcool. Nós já temos a transformação do mosto agora em álcool, né? Quando você consegue a transformação dos açúcares em CO2 e álcool e energia, e o extrato baixa de acordo com a quantidade de álcool que você quer, aí o que você faz? Você baixa a temperatura. Sim. Você joga para 0 graus. Entendi. Aí o que vai acontecer? O fermento vai sedimentar todinho. Ele vai para o fundo. Vai para o fundo. E ele no fundo, qualquer temperatura que você abaixou a temperatura, ele fica inerte. Entendi. Aí você pode... O metabolismo do fungo... Exatamente. Aí você vai retirar esse fermento para outras fabricações. Por exemplo, aquela quantidade que você colocou ali, você pode utilizar às vezes para 3, 4, 5, 6 fabricações depois. Entendi. Por quê? Porque é 1 litro para cada 100. E no final da fermentação, eu tenho 3 a 4, até 5 vezes a quantidade daquele fermento que eu tenho ali. Por outro lado, tem que lembrar de uma coisa. Você está fazendo cerveja, né? Fabricando fermento. Claro. Tem que pensar no produto que você está vendo. Tem que pensar no produto. Nossos alunos, eles são futuros ou até já presentes empreendedores, né? Alguns já tocam empresas aí. E a gente tem que entender, né, que o produto que a gente está querendo no final aqui é a cerveja. É cerveja. É a cerveja. Quer dizer, o fermento, ele é uma etapa. A fermentação é uma etapa. É uma etapa. Isso. E outro detalhe, entendeu? Uma coisa que eu não falei no início, vou falar agora. Na fabricação, demora em média 7 horas e 20 minutos, ininterruptamente. Você começa a moer o malte, tal, até lá no resfriamento. Entendi. Junto com o resfriamento, dependendo do volume, demora mais 30, 45 minutos. Então, entre o início e o final do processo, você colocar dentro do tanque e inocular o fermento, eu gasto em média 8h30, 9 horas. Entendi. E começou, tem que ir até o final. E outra coisa, todos os dias você vai chegar na sua fábrica, vai pegar uma pequena quantidade de amostra e vai medir como é que está indo o metabolismo da levedura ali. Entendi. Se está trabalhando bem, tal, se o extrato está diminuindo, se o pH está diminuindo. Normalmente o pH começa com 5,5. Você fica o tempo todo fazendo esses controles. Uma vez por dia. Entendi. Na grande cervejaria faz 3 vezes, 3 turnos. Nas pequenas cervejarias faz uma vez por dia. Entendi. E depois? Depois terminou a fase de fermentação? A cerveja entra em maturação. Certo. Ela vai adquirir corpo, paladar, aroma, diminuir o pico de substâncias desagradáveis, como diacetil, éster, aquelas todas. Aí ela descansa nos tonéis agora? Descansa nos tonéis, e quanto mais tempo de maturação tiver, melhor. Os tonéis são feitos de quê? Todos de aço inox. Entendi. Os tonéis são de aço inox, tipo uma geladeira. Sim. Então, eles têm resfriamento. Tem a parte interna e a parte externa. Entre a parte interna e a parte externa, eu tenho as camilhas de frio. E o frio que nós utilizamos lá, eu nunca vi em cervejaria nenhuma o pessoal usar dietileno glicol. É mesmo? A gente usa água e álcool. Pega álcool absoluto a 96, 98 graus e dilui ele para 25% a 30%. Aquele ali que é o frio adequado. E outro detalhe. Você tem o tanque, tem a mangueira de nível do tanque. Se o tanque, você chegar no dia seguinte, ele tiver com volume grande, opa, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Se você começar a aumentar o volume do tanque, alguma coisa está errada. Entendi. Bom, aí me conta uma coisa. Depois desse processo que você faz desse resfriamento, né? Da decantação lá. Aí depois já é o processo de filtração e maturação. Quando ela entrar em maturação, você vai todos os dias. Aí já não faz mais aquela medição mais não. Sim. Você vai degustar aquela cerveja e ver até a hora que ela está no ponto de você falar assim, ó, está boa para a gente mandar para o consumidor. Entendi, para engarrafar. Para engarrafar, enlatar, embalar. E ela vai passar por filtro ou não? Porque eu já vi muita cerveja que não é filtrada. Ela passa numa centrífuga para retirar aqueles fermentos que nós chamamos de Gelager. Né? O Gelager é fermento que você não utiliza ele mais para a fabricação de cerveja. Apesar de que ele é limpo. Ele tem umas células bonitinhas, tem que ver. E praticamente, você pega um Gelager e faz na mão dele, você não vê contaminação nenhuma nele. Entendi. É raro. Eu, nos meus belos anos de experiência de microbiologista, eu nunca tinha visto um Gelager dar problema. Entendi. Só que ele é descartado. Entendi. Aí pronto. Aí depois de 2 dias,
para ter a cerveja a 0 graus, aí ela vai ser engarrafada, vai ser filtrada, poucas horas depois de filtrada, 4, 5, pode ficar até mais de 5 horas, não tem problema não, dependendo da demanda. Aí você filtra ela e engarrafa ela. Entendi. Aí fechou, já pode ir para o revendedor. Ou em lata, rotula, põe nas caixas. Entendi. E um abraço. Bacana demais, Felex, é bacana demais. Isso é bom a gente entender um pouquinho, né, de uma aplicação prática, né, de um processo biológico tão importante de uma aplicação prática. O processo de fabricação de cerveja é espetacular. Já que você chega debaixo de um tanque, você pega papeleta e olha, esse tanque está assim, Entendi. Que bacana, rapaz. E você fazer, por exemplo, eu já vi alguns amigos até, já me contaram que fizeram essa fabricação bem caseira mesmo. Não existe essas mini fabriquetas que você tem em casa? São panelas, são... Eu já fiz aqui em casa umas 3 vezes. E funciona bem? Dá para sair uma boa cerveja aí? Funciona. Você for na cervejaria e ficar lá uma semana olhando o pessoal fazer cerveja, você faz sempre delicado. É mesmo? E faz fácil? Faz, tranquilo. E outra coisa é o seguinte, o pessoal hoje em dia, grande parte deles são profissionais liberais. O pessoal tem conhecimento de biologia, de microbiologia, tem informação constantemente em televisão, celular, tudo. É só seguir aquilo ali passo a passo. Bacana. E vai, tranquilo. Tá certo. Muito bacana. E a probabilidade de você fazer uma cerveja que venha dar problema é muito pequena. Desde que você siga a receita? Acima de tudo, fazer cerveja é higienização. Fazer uma boa sanitização dos seus equipamentos, aí você tem um negócio legal. Entendi. Não correr risco de contaminação, nada. Na hora que você for manipular os seus ingredientes lá, usa máscara para você não eliminar qualquer micro-organismo ali na hora e tal. Porque é tudo biologia. Certo. Perfeito. São seres constantemente em transformação. Que massa, viu? Olha, galera, foi muito legal esse papo aí, viu, Felex, né? Pra gente conhecer um pouquinho aí como é que funciona a fabricação de cerveja. Ó, eu vou fazer uma promessa para vocês, que ele já me falou aqui, numa próxima aí, a hora que a gente tiver oportunidade, né, passar essa pandemia, ele falou que vai... cerveja. Isso, olha aí, ó. Vocês podem escolher onde vocês querem ir. Aí, ó, nós vamos visitar a fábrica de cerveja. A fábrica de cerveja, essa é a grande, né, gente? Nossa pequenininha. Nossos alunos são aí, aspirantes a empreendedores, né? Vão adorar conhecer uma fábrica, né? Ver como é que funciona, todo o processo de produção e tal. Olha, muito obrigado. E o pessoal que mexe com isso vibra. Vibra mesmo. Olha que bacana, pois é. Olha, mas valeu demais, viu? Muito obrigado mesmo pela sua disposição, pela sua disponibilidade aqui para conversar um pouquinho com a gente. Eu tenho certeza que os meninos vão gostar muito, tá? Valeu demais, muito obrigado. Então, pessoal, até mais, até a próxima aí. E a gente vai conversando mais, tá? Valeu demais. Falou, um abraço. Tchau. Bom, pessoal, e aí, o que acharam, né? Viram que bacana que é a fabricação de uma cerveja, por exemplo, né? E isso assim, o mesmo processo é feito, né, na fabricação de qualquer tipo de bebida alcoólica, tá? Qualquer tipo de bebida alcoólica. O que muda é que tipo de cereal, que tipo de vegetal, né, que você vai dar. Então, por exemplo, no caso lá, né, a gente deu o malte, né, da cevada para o fungo se alimentar e aí ele vai produzir a cerveja. Se a gente desse o mosto de uva, por exemplo, produziria o vinho. Se a gente desse a garapa da cana-de-açúcar, produziria cachaça. Se eu extrair, por exemplo, de batata, né, o açúcar de batata, a gente vai ter a produção, por exemplo, de vodka, tá? Então isso varia de acordo com o tipo de mosto, né, que você vai fornecer para o fungo ali, ok? Bom, e aí a gente tem também, pessoal, o uso, né, da fermentação alcoólica na fabricação de massas, tá? Então dessa vez eu trouxe aqui a Suzana, tá? A Suzana, ela é nutricionista, né? Ela vai falar um pouquinho pra gente agora sobre os processos de fermentação na fabricação de massas, né? Existem os processos industriais e existem também os processos que são feitos mais naturalmente, né? Ela vai falar um pouco então da fermentação natural e da fermentação industrial. Vamos lá, vamos ver se vocês gostam aí dessa entrevista também. Tudo bom, pessoal? Hoje eu estou aqui com a Suzana. A Suzana, ela é nutricionista, ela também é bióloga e ela vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre os benefícios, né, que a fermentação vai trazer aí para os processos nutricionais, tá? Se apresenta aí para a gente, como é que é? Oi, meu nome é Suzana, eu sou nutricionista e bióloga, né, como o Lucas disse, e eu vou explicar para vocês um pouquinho a diferença da fermentação natural e a fermentação industrial, né? Na fermentação natural, principalmente em pães,
a gente usa o mesmo fungo da fermentação que faz, por exemplo, em pães que a gente compra na padaria tradicional. A diferença é a quantidade de fungos que tem no fermento e no outro. Então, o fermento natural, ele tem uma quantidade menor de fungos, então o processo de fermentação é mais lento, ele é mais demorado, às vezes demora dias até. E no fermento biológico que a gente compra no supermercado, aquele saquinho, você tem uma concentração muito grande de leveduras, né? E aí o processo de fermentação ele é muito rápido. Isso é muito bom para você fazer pães em larga escala, né? Você precisa fazer, uma padaria precisa produzir, sei lá, 2, 3, 4 mil pães de sal dia, então ela consegue ter essa produção rápida. Então esse fermento industrializado, ele serviria então para poder agilizar os processos de industrialização, né? Mas isso traria algum tipo de malefício, ou seja, diminuiria a qualidade do produto final? Por que seria interessante, por exemplo, a fermentação natural? Não diminui a qualidade, mas a fermentação natural, ela faz com que o fungo fique mais tempo fermentando, então você precisa de uma quantidade maior de farinha de trigo, e ele faz algumas transformações nessa farinha que não dá tempo do fermento biológico industrial fazer. Então, na fermentação natural, o fungo ele consegue, por exemplo, quebrar alguns carboidratos em amidos mais resistentes. E com isso você diminui o índice glicêmico desse pão. O que é interessante porque você fica mais tempo saciado quando você come um pão de fermentação natural. Não significa que ele fica menos calórico. A quantidade de calorias é a mesma. A diferença é que se você comer um pão de sal, que não tem fermentação lenta, natural, né? Você daqui 1, 2 horas está com fome de novo, sendo que se você comer uma baguete de fermentação natural, você pode estender esse processo até 3 horas, por exemplo, de saciedade. Então o maior benefício que a fermentação natural traria seria para o processo de emagrecimento, por exemplo, né? Onde você teria uma sensação de saciedade durante mais tempo. Agora, nutricionalmente falando, ambos trariam o mesmo tipo de benefício, é isso? Sim, mas a gente tem outros pontos, né? Por exemplo, a quantidade de glúten. Na fermentação natural, você reduz a quantidade de glúten porque a levedura ela passa mais tempo agindo e com isso você diminui a quantidade de farinha ligada à água, que seria o glúten, né? Então você tem um índice de glúten menor. Isso é bom. Não significa que as pessoas celíacas ou as pessoas que têm intolerância ao glúten podem comer esse pão à vontade, mas a quantidade é bem menor. E outra vantagem é o armazenamento, que ele dura muito mais tempo do que um pão tradicional, né? Por esse fato dessas mudanças que ocorrem nos carboidratos ao longo dessa fermentação natural. Entendi. Legal. Então a fermentação natural, ela tem lá seus benefícios, né, relacionados à diminuição da produção de glúten, né, durante a finalização do produto. Você ter esse tempo maior de saciedade, né, então tecnicamente ajudaria as pessoas a emagrecerem. Então é uma opção interessante. Agora, Suzana, fala pra gente, é difícil de achar no mercado os pães de fermentação natural ou eles estão disponíveis aí nas prateleiras do supermercado, por exemplo? Não, você vai ter uma dificuldade de achar em padarias tradicionais do supermercado, né? Porque como eles demoram muito tempo para serem feitos, a produção em larga escala é muito complicada. Então você acha em padarias artesanais e você acha também, claro que no supermercado você acha, mas você não tem condições de uma produção em grande escala ainda, né? Porque é um processo bem artesanal mesmo. Então, mas em grandes supermercados, vou dar exemplo de Belo Horizonte, né? Se você vai no Verde Mar, no Supernosso, supermercados maiores, você vai achar os pães de fermentação natural. E nas padarias artesanais. O interessante de comprar nas padarias artesanais é que além de você ter a fermentação natural, você também não tem nenhum aditivo, né, nesses pães. Então o pão ele fica o mais natural possível, o que também beneficia a nossa saúde, né? Agora, em termos calóricos, a comparação é muito igual, então não faz muita diferença, mas a gente tem que pensar que o que é mais saudável, apesar de ser a mesma quantidade de calorias, é muito mais benéfico para o organismo do que o outro. Claro.
Quer dizer, como a gente tem então no fermento industrializado, vamos dizer assim, uma maior concentração do fungo, né? Uma maior concentração dos Saccharomyces por unidade de massa do fermento, não é isso? Então você teria uma fermentação mais eficiente nessa questão. Ou seja, falando aí para os nossos alunos aí, empreendedores, né? Futuros empreendedores. Não mais eficiente. O fermento biológico, você precisa de 6% de farinha de trigo para que você consiga fazer seu pão. No fermento natural, você vai gastar em torno de 20 a 30% da farinha para fazer seu pão. Entendi. É um processo mais demorado e esse uso de 20 a 30% da farinha traz benefícios nutricionais, de diminuição de glúten, de diminuição de índice glicêmico. Então, na verdade, o fermento biológico, ele é mais rápido, né, nesse sentido, mas ele só para essa produção grande. Entendi. Né? Pois é, então, no final das contas, o custo de um pão com fermentação natural acaba sendo maior, né? Porque ele demanda uma quantidade maior de farinha, por exemplo, e demora um tempo maior também para ser produzido. Isso, tecnicamente, a gente teria um aumento de custo. Agora, você tem também uma agregação de valor, né? Você tem agregação de valor relacionada aí aos benefícios que ele vai trazer, com menor produção de glúten e tudo mais. Então, eles, naturalmente, no mercado, eles são um pouco mais caros. São mais caros, mas eles duram mais. Então, você vai comprar e ele não vai mofar tão rápido quanto o pão de sal. E ele te dá uma saciedade menor, fazendo com que você coma menos também. Então, tem o benefício. Se você pesar na balança, você vai ver que apesar de ter um preço maior, ele vai trazer benefícios que vão compensar esse valor. Legal, legal. Muito bom, pessoal. Então, ó, vimos um pouquinho aqui que a Suzana falou com a gente também sobre, né, essas diferenças da fermentação natural e do fermento industrializado, né, que é esse que a gente compra aí nas prateleiras do supermercado. E a gente vê mais um benefício aí do processo de fermentação, tá? Então, obrigado aí, até a próxima. Muito obrigado, Suzana. E dá um alô aí pra turma do Sebrae. Dá um tchauzinho aí pra eles. Valeu. Obrigada. Obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau. E aí, pessoal, o que acharam? Gostaram? Viu que interessante, né? Você vê que tem muitos benefícios aí, né? Da gente poder fazer a fermentação natural, tá bom? Bom, então, fugindo um pouquinho agora, né, desses processos de fermentação alcoólica, falar rapidamente para vocês de outros dois tipos de fermentação. Nós temos a fermentação láctea, tá? Onde o processo inicial é o mesmo, tá? A fermentação láctea também é produzida aí por algumas bactérias, por alguns fungos, tá? Mas também é realizada, pessoal, pelas nossas células musculares, né? As nossas fibras musculares, elas são capazes de fazer a chamada fermentação láctea, tá? A fermentação láctea consiste da transformação, então, da glicose, né? Consequente liberação da energia dela para a formação de ATP, mas como resultado, né, como produto dessa reação, nós temos agora a formação de ácido lático, tá? A formação de ácido lático e não mais do etanol, né? Do álcool, tá? Bom, o processo inicial é o mesmo, então a gente tem o processo de glicólise, né, que é essa quebra da glicose, e formação dos dois piruvatos, tá? Esses piruvatos agora, eles sofrerão a fermentação láctea e como resultados nós vamos ter a formação de 2 ácidos láticos, tá? 2 ácidos láticos por glicose que é degradada, certo? Da mesma forma, pessoal, a gente vai ter a formação, a liberação da energia que estava contida nas ligações de carbono e, consequentemente, a captura dessa energia pelo ADP, né? Mais ali o outro fosfato, juntou o terceiro fosfato e formamos novamente ATP. ATP é sempre essa molécula que vamos utilizar aí como energia, tá? As células vão utilizar como energia. Então a diferença principal é o produto que está sendo formado. Essa fermentação láctea, pessoal, também é muito bem conhecida pelos seres humanos aí e nós utilizamos ela bastante, né? Principalmente na fermentação de leite, né? Então a produção de iogurte, a produção aí desse leite fermentado, né? Tipo Yakult, por exemplo, utiliza esses micro-organismos aí para a formação desse ácido lático, né, que vai sendo formado. Como ele é um ácido, tá? Quando a gente está malhando, por exemplo, fazendo muita atividade física, né, o corpo ele tende a produzir o ATP via respiração aeróbica, certo? Utilizando oxigênio, já que a produção ela é muito mais eficiente. Só que a gente tem um número limitado de mitocôndrias por célula que conseguirá produzir esse ATP via respiração celular. Então, quando a gente está malhando intensamente, as nossas células musculares, elas chegam ao limite de produção de ATP via respiração celular. Quando chega nesse limite,
aí a gente entra com os processos de fermentação láctea, né? Os nossos músculos são capazes de fazer, as células musculares são capazes de fazer então essa fermentação láctea e, consequentemente, a formação de ácido lático. Ele é ácido, então ele acaba, né, literalmente aí queimando os nossos músculos. Por isso que a gente sente aquela dor extrema, né? Depois de muita atividade física, intensa, principalmente musculação, os nossos músculos começam a doer, começam a queimar. Chega a doer até no outro dia, né? Depois da malhação, tá? Na verdade, pessoal, essa intensidade de exercício ela é importante de ser atingida, né? O fato que a gente atingindo essa necessidade que a célula encontra de fazer ATP via fermentação láctea, é como se o músculo entendesse que a gente precisa de uma carga maior de produção de ATP. Consequentemente, né, nos próximos dias de atividade física, nossas células irão produzir mais mitocôndrias para aumentar a produção de ATP via respiração celular. Consequentemente, o que o nosso corpo está entendendo? Que a gente está fazendo mais atividade física, então ele vai melhorar o processo de produção de ATP para a gente, tá? Então, por isso que é interessante, né, quem gosta de malhar aí, atingir esses níveis, né, de produção láctea nos músculos, porque é sinal de que você está avisando para o corpo para ele se preparar mais, se tornar mais apto às atividades físicas, né? Por isso que quando a gente vai fazendo atividade física constantemente, a gente vai ficando cada vez mais apto a fazê-las, né? Então hoje a gente corre 10 km, amanhã a gente já consegue correr 15 e assim por diante. Cada vez vamos ficando mais aptos a fazer essas atividades, ok? E para finalizar, falar um pouquinho da fermentação acética, né? A fermentação acética, ela é realizada aí por algum grupo de bactérias, né, que conseguem fazer a formação de ácido acético, tá? De acetato, né, após a degradação dessa glicose, tá? É muito comum esses processos de fermentação acética aí na produção de vinagre, né? Então seria basicamente a mesma coisa. Se eu fornecesse ali um suco de uva, tá, para essas bactérias, elas iriam quebrar a glicose desse suco de uva, o processo inicial é o mesmo também, a glicólise, quebrou, formou os 2 piruvatos, e aí esses piruvatos serão transformados aí novamente, né, depois aí em acetato, tá? Esse acetato, né, naquele suco de uva, ele vai acabar fazendo aquele vinagre de uva, tá? Então, são esses 3 processos muito bem conhecidos aí pela humanidade e, obviamente, muito bem utilizados aí no nosso processo de alimentação, né, nos nossos processos de energia, como o etanol, por exemplo, que é considerado um biocombustível, né, que é produzido aí através de processo de fermentação. Então, veja a importância, pessoal, desse conhecimento para a humanidade, né, de entender os processos de fermentação e lembre-se que já são utilizados, ó, desde o período neolítico, né, já se conhece aí processo de fermentação há milênios antes de Cristo, né? Vamos dizer aí que pelo menos 5, 6, 7 mil anos antes de Cristo já era realizado os processos de fermentação pelos primeiros povos das primeiras civilizações, tá bom? Bom, espero que tenham gostado, espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais para o conhecimento de vocês e até uma próxima aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.